Bom dia, bom dia. Bom, pessoal, hoje nossos grãozinhos no caminho vão iniciar o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde é feita o capítulo 28, né? Onde é feita uma coletânea de preces espíritas. Nós vamos fazer uma leitura aqui e vamos depois, na sequência dos dias, indo vendo as orações, né, instruídas pelos Espíritos. Os Espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Os Espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão, é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldades para expressar suas ideias, porque existem as que não creem ter realmente orado se seus pensamentos não foram formulados. A coletânea de preces contidas nesse capítulo é uma escolha feita entre as que foram ditadas pelos Espíritos em diversas circunstâncias. Eles ditaram outras e em outros termos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nele creem e ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são sinceras. Não é preciso, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variedade entre as instruções que dão aos espíritos. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos seus ditados sobre os deveres para com Deus e o próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos quando são ditadas pelo coração e não pelos lábios. Não impõe nenhuma delas, nem censura nenhuma. Deus é muito grande, segundo ele, para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta seus louvores, porque a faz de um modo antes que de outro. Todo aquele que lançasse anátema contra as preces que não estão no seu formulário provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, segundo São Paulo, no capítulo 27, número 16, é de ser inteligível, a fim de que possa falar ao nosso espírito. Por isso, não basta que ela seja dita numa língua compreendida daquele que ora. Há preces em linguagem vulgar que não dizem muito mais ao pensamento do que se fossem em linguagem estrangeira, e que por isso mesmo não vão ao coração. As raras ideias que elas encerram são frequentemente sufocadas pela superabundância de palavras e o misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que não são senão enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Só com essa condição a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não é senão ruído. Vede também com que ar de distração e volubilidade elas são ditas na maioria das vezes. Vêem-se lábios que se movimentam, mas pela expressão da fisionomia e mesmo o som da voz reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. As preces reunidas nessa coletânea estão divididas em 5 categorias: preces gerais, preces para si mesmo, preces pelos vivos, preces pelos mortos e preces especiais para os doentes e os obsidiados, com a finalidade de chamar mais particularmente a atenção sobre o objeto de cada prece e melhor fazer compreender a sua importância.
Elas são todas precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos, sob o título de prefácio. E é justamente sobre o prefácio que nós vamos fazer as nossas próximas leituras. Nós vamos ler o prefácio, se for possível, leremos a prece, mas que o que eu quero dizer para vocês, os Espíritos nos disseram aqui, é que são fórmulas. As preces são formalizadas aqui, né? Agora, cabe a nós colocar o sentimento em cada palavra que for dita nessas preces. Porque uma prece sem sentimento, como a gente já disse nas leituras anteriores, ela não tem valor, ela não tem fundamento. Elas são só palavras. E só palavras Deus já sabe, né? Então, vamos colocar nas nossas orações, o nosso amor, o nosso respeito, a nossa gratidão, né? A nossa intenção verdadeira, para que essa oração ela tenha o seu objetivo atendido pelo nosso Pai Maior, se for de nosso merecimento. Tá certo? Então, a partir de amanhã, nós vamos começar as leituras, né? Com a oração dominical amanhã. Muito interessante, não é? Então, vamos lá? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que abra nossos pensamentos e nossos corações na hora de orarmos, para que nossas orações sejam sempre atendidas pelo Pai. Tá bom? Que Jesus abençoe a cada um de nós, nos colocando cada dia mais boas energias para que a gente possa fazer brilhar nossa luz em todos os corações onde a gente levar essa palavra. Que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo no coração, pessoal.